Eu vou tentar usar esses minutos que eu tenho para tentar esclarecer alguns fatos. Porque, às vezes, quando a gente chega aqui na CPI, às quintas-feiras, a sensação que a gente tem é que está inserido numa distopia orwelliana, que ficam tentando provar para a gente o tempo inteiro que 2 mais 2 é igual a 5. E enquanto não sair da nossa boca que 2 mais 2 é igual a 5, o pessoal não se satisfaz. Então, na cadeira onde está Vossa Senhoria hoje, general, se sentaram algumas pessoas que foram inquiridas sobre os atos do dia 12, do dia 8 e muito mais que isso. Foram taxadas como se tivessem cometido alguma ilicitude porque posaram para uma fotografia com uma faixa atrás escrito "Fora Lula". E enquanto não confessaram os seus pecados de eventualmente desconfiar do processo eleitoral de 2022, e enquanto não reconheceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o seu próprio presidente, não puderam sair. As perguntas foram feitas à exaustão. Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? E enquanto não saiu a resposta, a pessoa não podia sair daí. E aí, quando passa um vídeo de um outro pessoal, esses de esquerda, que invadiram a Câmara, tem que tirar o vídeo. Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Mas quando se referem ao acampamento, na frente do quartel-general, que a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, na pessoa do general Dutra, quando esteve aqui, falou que o acampamento estava desmobilizado. Tanto a polícia quanto o Exército falaram isso. O acampamento no dia 6 de janeiro estava desmobilizado. E aí a gente fica aqui, o acampamento isso, o acampamento aquilo, o acampamento não sei o quê. Ora, se o acampamento estava desmobilizado, ele não tem nada a ver com o dia 8. E nenhuma das perguntas relacionadas ao acampamento poderiam sequer ser deferidas. Mas 2 mais 2 tem que dar 5. Senão a gente não fica satisfeito aqui. É mais do que um exercício de racionalidade, muitas vezes é um exercício de paciência. Eu imagino quem nos assiste. Pelo YouTube, pela televisão. Eu imagino quem nos assiste e vê com perdão a Vossa Senhoria. Você pode abrir, deputado Joaquim Roriz? Tem aspas aqui no Metrópolis de Vossa Senhoria, general Gonçalves Dias, dizendo que esse procedimento do Major José Eduardo Natali está sendo ouvido em um processo de sindicância que eu mandei instaurar. As aspas são do senhor, está no jornal Metrópolis, que o senhor acabou de falar. Aí o deputado Joaquim Roriz Neto perguntou para o senhor instaurou o processo? O senhor respondeu não. Então tem aspas do senhor antes, aspas do senhor depois, se contradizendo. É claro, a gente comete erros, a gente comete equívocos e às vezes nem entendeu a pergunta direito para poder responder. Mas a sensação que isso transmite para nós é muito ruim. É muito ruim também que outras pessoas, quando sentaram na cadeira que Vossa Senhoria está sentado aí hoje, não tiveram a defesa quando colocados diante de situações que não eram boas para elas, perguntas que não eram confortáveis para elas. Vossa Senhoria, general, falou assim, a política entra por uma porta nas Forças Armadas e a hierarquia, a disciplina e o respeito à cadeia de comando saem pela outra. Com todo respeito a Vossa Senhoria era conhecido como general do Lula, quando ainda estava na ativa. O deputado que me antecedeu, um dos deputados que me antecederam, falou aqui durante 4 minutos sobre uma tentativa de golpe. E ao começar a respondê-lo, o senhor falou que concordava com o preâmbulo que ele tinha feito. E o acampamento estava desmobilizado, e o próprio Exército falou isso. As informações que chegaram, supostamente chegaram ao celular de Vossa Senhoria pelo WhatsApp, elas chegaram a todos os órgãos. O ministro de Justiça, Flávio Dino, oficiou o governo do Distrito Federal a respeito da possibilidade de atos violentos acontecerem em Brasília no dia 8 de janeiro. Era sabido. O senhor falou, general, sobre a
eu não sei qual é o termo técnico, se eu errar, me perdoa, a retirada do pelotão que estava lá no Palácio do Planalto, para que eles ficassem de prontidão no QG. E a gente ouviu aqui deputados se corrigindo, porque primeiro chamou o pessoal de manifestante, aí depois lembrou, não, manifestante não, eu tenho que chamar de terrorista. E aí Vossa Senhoria diz para nós todos aqui, para o Brasil que nos assiste, que teve um sentimento, uma inquietação, uma angústia, pegou o seu carro e foi até o Palácio do Planalto enfrentar de peito aberto os terroristas. Os terroristas. Quer dizer, o pelotão que estava lá foi para o quartel-general. E para enfrentar os supostos terroristas, a gente deve acreditar que foi o general apenas. Aí, Vossa Senhoria apareceu nos vídeos. O deputado pastor Daniel mostrou o vídeo aqui do presidente Lula dizendo que não tinha. O deputado Lindbergh, a edição ficou até boa, porque parecia até um diálogo entre eles. Aí o presidente Lula decreta sigilo sobre os vídeos. Quer dizer, os vídeos não podem aparecer. Alguém vazou os vídeos e apareceu na televisão. Depois da divulgação dos vídeos, Vossa Senhoria se retira do cargo de ministro do GSI. É uma pena que nesse momento da história do Brasil a gente esteja meio proibido de pensar. Porque se o povo brasileiro ainda tivesse liberado para pensar e expor as suas ideias de maneira livre, talvez a teoria que foi ridicularizada aqui, eu não sei falar em inglês, é false flag, essa teoria fosse levada a sério. Porque são tantas coincidências na cronologia dos fatos, que não seria errado alguém pensar assim, o grupo político que se beneficiou produziu os atos. Mas a gente não pode pensar. O brasileiro está proibido de pensar. O tempo passa e surge a notícia de que o Gabinete de Segurança Institucional enviou, no dia 20 de janeiro, a cópia do relatório de informes da ABIN ao Congresso Nacional. Em especial, a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Neste relatório que foi enviado, nessa cópia do relatório, não estavam as mensagens a que outros deputados se referiram aqui antes de mim. Só lembrando que no dia 20 de janeiro, Vossa Senhoria ainda era o ministro do GSI. Tempos depois, já sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos, o GSI, no dia 8 de maio, envia novamente a cópia dos relatórios, mas agora consta da cópia dos relatórios as mensagens que foram enviadas ao WhatsApp de Vossa Senhoria. O GSI justifica como sendo um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Mas há muitas pessoas que têm o direito de duvidar e de pensar, será que foi mesmo? Pelo simples fato de que o primeiro relatório foi enviado quando Vossa Senhoria ainda ocupava o cargo. E o segundo, quando Vossa Senhoria não ocupava mais. O primeiro omitiu as mensagens, o segundo não. Pode ter sido um erro material? Pode ter sido um erro material. Mas não pode ser ceifado de nós o direito de pensar e de adotar qualquer linha de investigação que seja possível. Entre elas, a teoria da bandeira falsa, que o deputado Joaquim Roriz Neto levantou aqui. A gente ouve muito falar nessa tentativa de golpe com estilingue. Eu custo acreditar que alguém vai tentar dar um golpe de Estado e tem como objeto de demonstração da sua força estilingues, paus e pedras. É uma tentativa de golpe de pessoas que são taxadas de terroristas. Eles queriam tomar o poder, entre aspas. Quem não se lembra de Zé Dirceu? Dizendo que eles iam voltar ao poder, mas não vencendo eleições. Eles iam tomar o poder. Zé Dirceu, que é um dos grandes líderes do movimento que escravizou a América Latina com o socialismo, o Foro de São Paulo, que agora
vai fazer reunião aqui em Brasília. Quem não se lembra dele falando isso? Quem não se lembra de outras pessoas pertencentes ao mesmo movimento político, se é que se pode chamar de movimento político, falando que eleição não se ganha, o poder vai ser tomado. São estes mesmos que agora querem imputar à direita um movimento dito de tomada de poder. Não é verdade. Simples desse jeito. Não é verdade. O deputado Chico Vigilante, presidente dessa CPI, fez uma pergunta de relevância fundamental para que nós esclareçamos esses acontecimentos todos. E aqui eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes. Toda quinta-feira eu falo isso aqui. Quem cometeu crime tem que ser punido, não importa quem seja. É vândalo, depredou, quebrou, danificou o patrimônio público, responda. Não estamos defendendo aqui quem cometeu crime. A pergunta é, a quem interessava o que aconteceu? Porque ao responder a quem interessava o que aconteceu, muitas pessoas têm o direito de chegar à conclusão de que as digitais do movimento político que se beneficiou com o que aconteceu estão no acontecido. Isso não pode ser descartado. Isso não pode ser descartado. Seria um erro da nossa parte acreditar que simplesmente as pessoas vieram para Brasília quando o acampamento já estava desmobilizado, quando o presidente já não era o antecessor Bolsonaro, o líder deles, né, o suposto líder daqueles que quebraram tudo. Ele já viajou e já foi embora para os Estados Unidos desde de 30 de dezembro. E aí essas pessoas resolvem pensar assim, agora vai dar certo. Agora que o presidente Bolsonaro não é mais presidente, agora que ele foi para os Estados Unidos, agora que o Lula é presidente, que o novo ministro do GSI é do governo Lula, que os ministros são do Lula, agora a gente vai com os nossos estilingues tomar o poder. Meu Jesus! Um movimento de tomada do poder. Então a pergunta que tem que ser feita efetivamente é a pergunta que o deputado Chico fez, que o deputado Joaquim fez, que eu já fiz, que a deputada Paula já fez, que o deputado Daniel já fez, a quem interessava? Quem deixou as suas marcas, as suas digitais para se beneficiar com o que aconteceu? Porque eu sei quem foi prejudicado. Prejudicada foi a direita brasileira. Agora, bolsonarismo não é um movimento político. A mídia e grande parte dos políticos de esquerda tratam o bolsonarismo como um tipo penal tácito, inexistente de maneira escrita, mas que quando você rotula alguém de bolsonarista é como se você estivesse falando assim, é criminoso. No imaginário da população é assim, é terrorista, é genocida, é isso, é aquilo. É mentira! Essa narrativa é uma narrativa mentirosa. Porque o movimento político que foi prejudicado com o dia 8 é um movimento político de direita. É uma direita que nasceu e que não vai retroceder, não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Nós continuaremos em busca da verdade, continuaremos a expor os nossos princípios e valores. E eu quero encerrar aqui que Bolsonaro só se tornou Bolsonaro porque ele teve coragem de externar, verbalizar o sentimento, os princípios, os valores de centenas, de dezenas de milhões de brasileiros. Dezenas de milhões de brasileiros olham para o presidente Bolsonaro e falam assim, esse cara representa os princípios e os valores que eu acredito. E ele pode ser tornado inelegível hoje, porque os valores que ele representa não vão morrer. Os princípios que ele representa não vão morrer. Nós não vamos abrir mão de ser quem nós somos. A pergunta que tem que ser respondida é, a quem interessava? Qual grupo político se beneficiou e qual grupo político foi prejudicado? Eu sei. A esquerda foi beneficiada pelos atos do dia 8 de janeiro. Agora tudo que a direita faz é criminalizado por causa do dia 8. A direita foi prejudicada e é com isso que eu encerro pedindo perdão pela ênfase excessiva.